Bom dia, sou a Laura e hoje vamos falar sobre inflação. Trava na beleza, trava na beleza. Bufo, querida, destrava. Vamos lá. O que é inflação? Bom, a inflação é um aumento persistente e generalizado no valor dos preços. Quando a inflação chega a zero, dizemos que houve uma estabilidade nos preços. Ou seja, os movimentos inflacionários são dinâmicos e não podem ser confundidos com altas eventuais de preços. A inflação pode ser dividida em duas: a inflação de demanda e a inflação de custos. A inflação de demanda é quando há excesso de demanda agregada em relação à produção disponível. As chances de a inflação da demanda acontecer aumentam quando a economia produz próximo do emprego de recursos. Para que a inflação de demanda seja combatida, é necessário que a política econômica se baseie em instrumentos que provoquem a redução da procura agregada. Já a inflação de custos é associada à inflação de oferta. O nível da demanda permanece e os custos aumentam. Com o aumento dos custos, ocorre uma retração da produção, fazendo com que os preços do mercado também sofram um aumento. Agora, para falar sobre inflação na história do nosso país e índices de inflação, Gabriela. Ai, bom dia, obrigada. Bom, pensando na inflação na história do nosso país, a gente pode voltar a 1985, onde o período ditatorial tinha terminado já, e quem assumia a presidência do país era José Sarney. Ele herdou as consequências, da ditadura militar aqui no país, como, por exemplo, o esgotamento de políticas econômicas e das crises da década de 70. Assim, seu principal objetivo era a estabilidade econômica, ou seja, conter a inflação, que aqui no país chegava a 235% ao ano durante esse período. Bom, para combater isso, foi criado o Plano Cruzado, que consistia na criação de uma nova moeda do cruzeiro para o cruzado, daí o nome do plano, congelamento dos preços e também gatilho salarial, que consistia, toda vez que a inflação batia 20% ao mês, havia um reajuste no salário. Bom, a curto prazo, isso foi muito bom, porque o poder de compra da população aumentou e as condições de vida também melhoraram, durante esse período. Assim, surgiram os chamados fiscais do Sarney. O que era isso? A população começou a fiscalizar os preços nos mercados, para ver se estava ali de acordo com o que o presidente estava falando. A longo prazo, não deu certo esse plano que o Sarney implementou, porque não tinha mais mercadoria para comprar, devido a fatores microeconômicos de oferta e demanda e definição de preço. Devido a essa ineficiência, foram criados outros 3 planos econômicos durante sua gestão, que foram o Plano Cruzado II, que foi em 1986, o Plano Breezer, em 87, e o Plano Verão, em 89. Todos eles com o mesmo objetivo, que era controlar os gastos públicos, conter a inflação e renegociar a dívida externa. Mas todos esses planos fracassaram. É interessante lembrar que durante o Plano Verão surgiu o Cruzado Novo, mas isso não foi suficiente para combater a inflação. Por quê? Porque não teve uma mudança na estrutura econômica do país. Assim, em março de 1990, a inflação alcançou o recorde de 84% ao mês. E nos 12 meses anteriores, a inflação acumulada foi de 4.853%. Outro dado interessante é que durante 1980 e 1995, a inflação acumulada foi de 20 trilhões e 700 bilhões por cento, dado principalmente pela concentração de renda e por impostos indiretos. Após a criação do Cruzado Novo, vieram o Cruzeiro e o Cruzeiro Real, criados respectivamente por Fernando Collor e Itamar Franco. Só em 1994, que foi criado o Plano Real, por Itamar Franco também, e só assim que as variações da inflação no país foram diminuídas significativamente. Agora, falando um pouco sobre os índices de inflação, Temos principalmente 2, que são o IPCA e o INPC. Os dois têm o mesmo objetivo,
que é medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população. Esse resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A diferença entre esses dois índices está no uso do termo amplo. A sigla INPC significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Já o IPCA corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA engloba uma parcela maior da sociedade. Ele aponta a variação do custo de vida médio das famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Já o INPC, de 1 a 5 salários mínimos. Essa parcela da população é mais sensível às variações de preço. Por quê? Porque eles tendem a gastar maior parte do seu salário em itens básicos, como alimentação, medicamentos e transporte. Agora, para finalizar o nosso grupo, o Gabriel vai falar sobre as causas e efeitos da inflação. Bom dia! Falando sobre causas, temos 3 tipos possíveis. A inflação pode ter uma causa monetária, impressão de dinheiro pelo governo, pode ter causas psicológicas, agentes ajustam o preço porque acham que outro também vai ajustar, e pode ter uma causa real, um desajuste entre a oferta e a demanda por bens e serviços. Alguns exemplos de causas da inflação são gastos públicos, em que o governo é responsável pela emissão de dinheiro. Quando eles decidem imprimir mais do que o habitual, poderão fazer com que seu poder de compra seja reduzido. Assim, os preços sobem. Outra possível causa são os custos de produção, onde sempre que matéria-prima, impostos ou outros custos de produção aumentam o valor repassado ao consumidor. Já a oferta insuficiente, que é uma das causas reais da inflação, acontece quando, na relação de oferta e demanda, não há produção suficiente. O comprador paga o valor que for necessário para adquirir um bem ou serviço, entre outras várias causas possíveis. Os impactos da inflação na economia funcionam como um efeito em cadeia. Em primeiro momento, a inflação reduz o poder de compra da população em geral. Isso ocorre devido às altas nos preços. Por mais que geralmente haja reajustes salariais todos os anos, esses reajustes não são realizados ao mesmo tempo que os preços são reajustados. Levando isso em conta, os principais efeitos da inflação estão na distribuição de renda, na balança de pagamentos, na formação de expectativas no mercado de capitais e também a chamada ilusão monetária. Concluímos aqui nossa apresentação sobre inflação. Obrigado aos apresentadores.